Bom dia, a paz do Senhor a todos. Cadê todo mundo? Temos 2 pessoas assistindo, a paz. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, Dani. Tudo bem? Quem puder aí, compartilha no, no WhatsApp da igreja, compartilha no seu Face. Tô tentando abrir a tela aqui. Já vai abrir em nome de Jesus. Para ficar mais fácil de eu responder. E aí, todo mundo bem? Chegando, estamos chegando. Não tá rolando aqui no computador, mas eu vou olhando por aí, tá? Bom dia, paz. Paz, Rodrigo. Vamos fazer uma oração enquanto isso? Mudei aqui o plano um pouquinho, porque glória a Deus eu comprei o tripé. Aleluia. Agora não precisa ficar mais apoiando em nada o celular. Só queria que aparecesse no meu computador para ficar mais fácil de eu ler as perguntas. Bom, vamos lá. Vamos orar. Curva aí a sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, Salvador querido, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta manhã, Pai. Eu te agradeço por mais este domingo, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de falar do teu amor, de falar sobre as suas coisas, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor fez, sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito, sobre tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir, Senhor, rompendo em fé, de glória em glória, Senhor, até a estatura de varão perfeito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar a cada dia, que o Senhor venha nos conformar, Senhor, nos dar a forma de Cristo, Pai. Senhor, a cada dia que nós possamos ser um pouquinho mais parecidos contigo, Senhor. Que a cada dia nós possamos ser um pouquinho mais parecidos com aquele que é o primogênito de toda a criação, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos revista, Senhor, com teu poder, com a tua autoridade, que o Senhor nos revista, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, para fazer coisas grandes, Senhor, aqui neste lugar, para fazer coisas grandes neste planeta, Senhor, para que as a Ti, para que as pessoas conheçam o Teu nome, para que as pessoas conheçam a Tua salvação, Senhor, para que as pessoas conheçam a Tua luz e o Senhor possa chamá-la, Senhor, para a Sua maravilhosa luz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por mim, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Pai, nesses momentos difíceis. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, porque tem poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor receba essa oração e que o Senhor nos transforme, Pai, e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos lave, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então,
Hoje é a nossa quarta EBD. Achei, tá aqui, chegou, apareceu. Só que aqui eu ainda tô orando. Vou tirar o som. Glória a Deus. Bom, hoje é a nossa quarta EBD. A revistinha é essa aqui, né? Das lições bíblicas da CPAD. O título da revista desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tá? Legal que aqui eu consigo ver os comentários melhor. Tá ótimo assim. Então a gente vai se aprimorando. A gente tem que ir se aprimorando. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da lição 4. A lição 4, para quem comprou a revista, estava marcada para o dia 26 de abril, mas todo mundo sabe que a gente teve aquela pausa. A gente fez uma EBD especial de Páscoa. A paz do Senhor, pastora, tudo bem? E a iluminação espiritual do crente é o título da nossa lição de hoje, tá? A lição 4. O texto áureo está lá em Efésios 1, 17. Tá? Quem está com a revista, abre aí na sua página 24, na lição 4. Quem não tem a revista, abre na sua Bíblia a carta aos Efésios, que eu venho pedindo para todos lerem mais do que uma vez durante esse trimestre, a carta aos Efésios, que fala sobre essa igreja eleita, que vai ser resgatada por Cristo. Amém? Diz assim, ó, o versículo 17 do capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Eu sei que deve ter muita gente pensando, será que o José está melhor? Será que o José está bem? Sim, eu estou melhor, graças a Deus, graças ao Senhor. Durante esses dias todos foi uma luta, um gigante a cada dia. Eu glorifico a Deus pelo nome santo do Senhor. Eu glorifico a Deus por cada irmão, por cada amigo, por cada familiar que não me abandonaram, que oraram pela minha vida, que intercederam pela minha vida durante esses dias que não foram fáceis. Tá? Eu sei que tem alguns irmãos que agora se encontram enfermos também, talvez na mesma situação que eu, ou então com uma outra enfermidade, mas eu sei que o Deus que a gente serve é um Deus de vitória. Ele me deu a vitória. Cada dia foi um leão, um urso e um gigante. Cada dia se apresentava uma situação, mas estou aqui firme, forte para a glória de Deus. Emagreci um pouquinho, glória a Deus por isso. O rosto está um pouquinho inchado por causa da medicação, mas eu emagreci um pouquinho. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueçam disso nunca, nunca, tá? A leitura bíblica em classe é Efésios 1, do 15 ao 23, que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que exaltou o seu Filho no plano da salvação, o colocou acima de todo nome, ao qual todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que só Ele é o Senhor. Não existe outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa ter isso em mente, que você faz parte desse plano, que você faz parte desse plano de salvação, que você faz parte desse plano de redenção, e que você foi salvo por Cristo, e que você faz parte dessa herança, que você se assentou junto com Ele. Amém? Que Deus possa colocar isso na sua mente, que você entenda qual é a sua vocação, qual é o seu propósito aqui na Terra, por que você permanece aqui, por que Ele continua te salvando todos os dias, porque Ele continua te santificando todos os dias, porque Ele continua te dando livramento todos os dias. Amém? A introdução diz assim, ó, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida. Primeiro, ação de graça. Segundo, oração intercessória. E terceiro, confissão de louvor e exaltação. Atos 16, do 25 ao 40, vai contar toda aquela história lá do Paulo e do Silas. Quem lembra? Quem não lembra, eu vou resumir, tá? Mas anota aí para você ler lá, ler na íntegra, o Atos 16, do versículo 25 ao 40, que diz assim, que Paulo e Silas estavam presos, que eles tinham sido presos, e ainda assim eles louvavam, oravam, clamavam e cantavam ao Senhor. Eles tinham sido açoitados, eles foram presos, e isso tudo não mudou nada na vida deles, cristã. Eles continuaram adorando ao Senhor, louvando e exaltando ao Senhor, com súplicas. Jesus é o plano perfeito, e nós fazemos parte desse plano. E quando nós entendemos isso, nós não nos abalamos. Nós somos como montes de Sião, nós não nos abalamos por qualquer coisa. Por mais que esteja difícil, por mais que a situação diga que não, nós sabemos que nós temos um Deus que diz que sim, ainda quando as pessoas acham que não. Ainda quando tudo diz que não. Tem até um louvor, né? Quando tudo diz que não, tua mão me encoraja a prosseguir. Então, assim, que você tenha isso na sua mente. As circunstâncias, as situações, elas não podem mudar o plano de Deus na tua vida. As circunstâncias, as situações, elas não podem mudar quem você é. As circunstâncias, as situações, elas não podem tirar a glória que você precisa devolver para Deus. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, assim, primeira coisa, a paz do Senhor, Iori, tudo bem? Deus abençoe, filho. Primeira coisa que a gente precisa entender, que nós fomos eleitos. Ah, vai falar de eleição, José? Não, eu não vou falar de eleição, o pastor João já falou na semana passada. Quem não acompanhou as outras aulas da EBD, pega lá do começo,
teve aquela com caráter introdutório, depois teve uma outra lição e agora teve a lição da eleição na semana passada. E assim, uma lição está ligada à outra. Se você perdeu alguma coisa, volta aí, procura nas lives da igreja, tá compartilhado. Compartilha também, curte, dá o joinha, dá o like aí. E vamos fazer com que o reino avance, que as pessoas conheçam a esse Cristo. Tá? Aproveitando esse momento que a gente está em casa, que as redes sociais têm nos ajudado, vamos aproveitar essas redes sociais o máximo possível. Amém? Tenha isso em mente. Você foi eleito. O Cordeiro morreu desde antes da fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça e tenha a vida eterna. Amém? Então, aqui a gente tem o primeiro tópico, que é a esperança da vocação e as riquezas da glória, que está dividido em 2 subtópicos. Então, a gente vai tentar fazer de uma forma bem resumida, mas que seja edificante. Então, o primeiro subtópico aí é a ação de graça e intercessão. Então, eu falei lá no começo que Paulo divide essa parte da carta em ação de graça, confissão e louvor de exaltação. Tá? Então, o cristão precisa fazer essas 3 coisas. Ele precisa ter ações de graça, ser grato a tudo aquilo que Deus faz, ser grato a tudo aquilo que Deus conduz na sua vida, ser grato a todas as pessoas que Deus coloca do seu lado, a todas as pessoas que Deus move de alguma maneira para fazer com que você venha a crescer espiritualmente, a crescer enquanto homem, a crescer enquanto servo, a crescer enquanto ministro da palavra, a crescer enquanto embaixador de Cristo na terra. Amém? Ele também pede para que tenha orações intercessórias. Então, o cristão ele precisa ser necessariamente um intercessor. Você não tem como ser um cristão se você não se compadece das pessoas, se você não se compadece com o problema das pessoas, se você não se interessa pela dor, pelo sofrimento, pelas alegrias das pessoas, para que você possa orar agradecendo pelas vitórias delas, para que você possa orar pedindo para que elas sejam livres, libertas, para que os olhos se abram para algumas situações, para que elas recebam cura, para que elas recebam alguma bênção espiritual ou material. Lembrando que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas, tá? Então, assim, e tudo isso com louvor e exaltação, porque não é você que faz. Quem faz é Deus. Você é só um instrumento. Você é só um meio. Você é só um caminho. Você é só uma ferramenta. E a gente tem que ter isso bem claro. Quem faz é o Senhor. Nós somos só a ferramenta. Amém? Diz assim, ó. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais. Tá? Então, primeiro ponto, as bênçãos são espirituais. Tá? Ele dá graças a Deus pela eleição, porque as pessoas foram resgatadas, porque as pessoas vieram ao conhecimento de Cristo. Então, quando as pessoas vêm ao conhecimento de Cristo, ele glorifica o nome de Deus. Todas as vezes que ele vai orar pela igreja de Éfeso, todas as vezes que ele vai orar pelas outras igrejas que estão espalhadas ali nesse momento e pelas que estão por vir, ele glorifica o nome de Deus, ele dá graças a Deus, ele é agradecido ao Senhor, porque a vida dele foi usada para que essas pessoas fossem alcançadas. Esse é o nosso papel enquanto cristão, glorificar a Deus, ser grato a Deus, porque a nossa vida é usada para alcançar outras. Amém? Então, primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre gratidão. Tá? E aí a gratidão tem sempre um contraponto. A pessoa que não é grata. Só que o não grato, o que ele faz? Ao invés de engrandecer o nome do Senhor, ele reclama. E a gente chama isso de murmuração. Tá? A gratidão versus a murmuração. A gratidão atrai a bênção de Deus.
A murmuração atrai maldição, tá? Se a gente for olhar lá para a saída do povo hebreu do Egito, eles receberam um grande livramento. Só por eles terem recebido aquele grande livramento já era motivo suficiente para ser grato até a eternidade, né? Mas infelizmente eles não foram gratos. Eles acabaram de sair do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho depois de toda aquela mão poderosa do Senhor que foi mostrada por meio daquelas 10 pragas, inclusive a última sendo a praga da morte, né, dos primogênitos. O mar se abriu, eles passaram a seco, o mar fechou, eles estavam do outro lado, livres do Egito, livres do faraó. E ainda assim, alguns se alegraram? Se alegraram. Mas logo essa alegria foi esmorecendo. E eles se perderam. E começaram a murmurar. E é exatamente isso que acontece quando a gente não é grato. A gente se perde. A gente começa a murmurar. Eu queria que você colocasse na sua mente que a murmuração tem uma sentença. Na maioria das vezes, Deus trabalha com sentenças de 40. Então, toma cuidado aí, porque vai que você murmura e você vai ter aí uma sentença de 40 na tua vida. Já pensou? Aí eu não sei, né? O 40 de Deus depende. Para mim, o 40 pode ser 40 dias, pode ser 40 horas, pode ser 40 anos. Então, a gente precisa tomar cuidado. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor não passar pela sentença de 40, né? Tava pensando nisso nesses dias. Faraó matou todos os filhos dos egípcios. Os meninos que nasciam eram jogados para os crocodilos comer. Aí a mãe de Moisés resgatou ele dessa situação. Depois coloca ele na cestinha lá, e aí ele vai parar. Exatamente. Nós fomos escolhidos para fazer esse projeto crescer, e esse projeto é o reino de Deus. E ele precisa avançar. E aí ele passa 40 anos. Deus trabalha com sentenças de 40, gente. Já parou para pensar nisso? Ele passa 40 anos lá como príncipe do Egito, aprendendo tudo que ele precisava aprender de como ser um grande líder, de como ter muita instrução. Depois, ele mata um homem, fez bobagem. Ao invés de confiar no Senhor, em tudo aquilo que Deus tinha para fazer, quando ele descobre quem ele é e qual era a função dele ali, ele fica revoltado e mata um homem. Quando ele erra, lá vai mais uma sentença de 40. Aí é 40 anos no deserto. Aí ele volta para resgatar o povo, depois de 40 anos. E aí ele aprendeu a ser pastor. Porque primeiro ele tinha que saber ser líder e guerreiro. Depois ele tinha que aprender a ser pastor. E aí ele aprendeu a ser pastor nesses 40 anos. Claro que nem tudo está perdido. Quando você está numa sentença de 40, que Deus estabeleceu na sua vida, você vai ter aprendizado também. Nem tudo é ruim, porque todas as coisas cooperam para o bem, tá? Daqueles que amam a Deus. Então, aí ele passa lá aqueles 40 anos no deserto, aprendendo a ser pastor, e volta. Quando ele volta, ele pega esse povo, e o caminho era bem curto até a terra prometida. Mas o povo começa a murmurar. Maldição. E quando atrai a maldição, é mais 40 anos. Tá? Então, o povo ficou 40 anos por causa da murmuração. Moisés é fera nos 40. 40, 40, 40. Moisés é o cara do 40. Então, assim, se a gente puder, não murmure, seja grato e evite muitos 40 na sua vida, tá? Provérbios 10, 22 vai dizer que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer que em tudo nós temos que dar graça. Romanos 8,28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, que nós possamos ter isso na nossa mente. Não murmurar. Deu vontade de murmurar, engole a murmuração.
Os seus pensamentos são contados por Deus também, mas quando ele vê arrependimento, mesmo nos teus pensamentos, ele não leva em consideração, tá? Ele entende que você é carne, ele veio para cá para isso, para passar pelas mesmas situações que nós. Então, quando ele está sentado lá à direita de Deus, o Sidney, glória a Deus, eu tô te vendo aí, Sid. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quando ele olha para você sentado lá à direita do Pai, Jesus, e você tem um pensamento de murmuração, de queixa, de reclamação, e Deus está pronto para dar aquela sentença de 40 anos, Jesus olha e fala: Pai, não, eu sei o que ele está passando, eu sei como é isso, eu passei por isso, eu fui tentado em tudo. Tem misericórdia. Você tem alguém que clama pela sua misericórdia o tempo todo, para que você seja alcançado pela misericórdia o tempo todo. E por isso nós temos que ser gratos, por isso nós temos que glorificar e louvar a Deus. Deus abençoe você. Aí intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Tá? Então, assim, primeiro, Paulo, ele agradece ao Senhor pelos eleitos. Depois ele pede, ele intercede, ele ora para que Deus derrame sobre essas pessoas, sobre esses eleitos, espírito de sabedoria e de revelação. E aí aqui a gente tem que dividir uma coisa, tá? Porque é uma EBD, a gente está aqui para aprender. Existe o espírito de sabedoria e de revelação, mas existe um espírito de sabedoria, entre aspas, e de revelamento, né? Por aí. Então a gente precisa tomar muito. Tem muitas pessoas que andam buscando esse espírito de revelamento e dando muita importância para isso. E a nossa importância tem que ser a palavra de Deus. A nossa importância tem que ser a palavra verdadeira, revelada. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com as revelações que são feitas por aí, que às vezes não são de Deus, não são provindas de Deus. Deus não tem compromisso com isso. Mas tem muitas pessoas que andam buscando isso, profecia, profetada, bom, enfim. Você precisa tomar cuidado com isso. Quando alguém vier com uma revelação, quando alguém vier falar alguma coisa, porque aí a pessoa vem e fala: eis que vos digo, lá, enfim, todo mundo conhece esse texto. E aí pega e fala assim: não, porque a palavra do Senhor, a palavra, confirme na palavra. Não julgue o profeta, porque o profeta, assim como eu e você, é homem, é falho e pode errar. Mas julgue a profecia, espera se cumprir, coloca diante do Senhor. Não está pautado na palavra, esperar se cumprir. Tá? Olha para a vida dessa pessoa. A melhor forma de você saber se aquilo veio de Deus ou não veio de Deus é você olhar os frutos. A gente conhece a árvore pelos frutos. Exatamente, a profecia precisa ser pautada na palavra. Se está indo contra a palavra, não tem como ser de Deus. Tá? Olha para os frutos, Provérbios 9, 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Se Deus deu realmente revelação e sabedoria, espírito de revelação e sabedoria para essa pessoa, você vai olhar para os frutos da vida dela e vai ver que ela é uma pessoa que é temente a Deus. Se ela não for temente a Deus, esquece. Se ela falar que Deus falou, às vezes coisas absurdas, como por aí, Deus vai pegar, Deus vai matar, Deus vai punir. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, tenha isso em mente. Observe. Não julgue, porque você não foi chamado para julgar. Esse é o papel dele. Observe os frutos. Observe os frutos.
Exatamente. Nós não podemos julgar o profeta, nós temos que julgar a profecia. Como eu falei ainda agora, o profeta é humano, como eu e você. E ele é falho, às vezes ele é conduzido pelas suas emoções, às vezes ele é conduzido pela situação, e às vezes ele não consegue discernir direito o que está acontecendo. Não que ele não tenha comunhão com o Espírito, ele tem comunhão com o Espírito também. Mas às vezes ele é levado por algum vento, por uma situação, por uma emoção, por uma vontade de ajudar, e aí acaba fazendo o que não deveria fazer, acaba falando o que não deveria falar. Tá? E a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, isso mesmo, Dri. Então, assim, às vezes está tudo bem, alguém vem, entrega uma revelação para você. Aí você pega e fala assim, e agora, caramba, Deus falou isso e eu tô todo confuso agora. Se tá confuso, esquece. Como diz o meu pastor, chuta que é laço. Causou embaraço, chuta que é laço, tá? Então, assim, toma cuidado com isso. Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Olha para a vida dessa pessoa. Se ela aborrece o mal, ela teme ao Senhor. Aí você começa a dar mais crédito para as coisas que são faladas. Amém? Mas toma cuidado com isso. E Paulo pede para que essa igreja tenha esse espírito de sabedoria e revelação. Ele intercede por isso. Então, assim, ele vai dando algumas dicas aqui. Primeiro, a gente tem que ser grato a Deus pela vida de todos. Segundo, a gente precisa interceder pela vida de todos. Interceder pelo quê? Ele dá um motivo de intercessão aqui para que as pessoas sejam sábias, para que as pessoas tenham revelação de Deus, para que as pessoas possam continuar vivendo em fé, rompendo em fé e crescendo na graça e no conhecimento. Amém? A paz, Leila. A paz, pastor. A pastora Leila e o pastor João aí. Glória a Deus. Tá? Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Tá? Então, para encerrar aqui esse primeiro subtópico, eu queria falar que primeiro a gente precisa ser grato, interceder e valorizar as pessoas que Deus colocou para interceder pelas nossas vidas. Segundo, a gente precisa ser intercessor também, tá? Não dá para você viver só da intercessão dos outros. É uma via de mão dupla. O reino está em movimento. Você tem que interceder pelos outros também. Amém? Bom dia. Tá atrasado não. Bom dia, Iracema. A paz. Segundo subtópico aí, a esperança da vocação. E aí aqui na esperança da vocação, eu vou separar em 3 pontos. Lá para o meio, para quem está com a revista, diz assim, ponto A, Deus chamou pessoas no passado. Aí o ponto B vai dizer, a chamada abrange serviço e santificação no presente. E o ponto C vai dizer, a participação gloriosa no futuro. Então, a esperança da nossa vocação, ela está pautada nesses três tempos, tá? Que tem pra gente, para Deus não tem, porque o tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é Kairos, o nosso tempo é Cronos. Nós estamos dentro de um tempo Cronos, então nós temos passado, presente e futuro, tá? Deus está no tempo, para ele é um tempo eterno, não tem passado, nem presente, nem futuro. Então, assim, Deus chamou pessoas no passado, tá? Ele elegeu essas pessoas desde antes da fundação do mundo. E quando eu olho para o meu passado, quando você olhar para o seu passado, tem que ser aquele negócio que a gente falou na outra semana, há 2 semanas atrás, do carro, tá? O retrovisor é pequeno, que é só para olhar o passado. Não é para viver nele, não é para viver dele. É só para olhar. Você olha e vê as suas experiências, você vê as bênçãos e você glorifica a Deus por isso.
tá? Então, assim, o passado serve para isso, para eu olhar e vislumbrar o que já aconteceu, não cometer os mesmos erros, repetir os acertos, melhorar o que precisa melhorar. Então, que seja somente um retrovisor, que tenha uma parte pequena e pouco importante na sua vida. Que a maior parte seja a tela grande da frente, o para-brisa, que é muito maior do que o retrovisor. Amém? Filipenses 3,13 vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Amém? Então, que o passado sirva somente para isso, para eu lembrar que eu fui eleito, eu fui resgatado, eu fui salvo, eu fui redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro, e que hoje eu sou uma nova criatura, que eu vivo em novidade de vida, e que tudo aquilo que passou serve para eu glorificar o nome de Deus pelas coisas que Ele fez na minha vida. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17. Vou pegar aqui na Bíblia. Ao vivo, a gente não sabe tudo. Então, vamos lá. 5:17. Orai constantemente, isso aí. É o orar sem cessar. É o versículo um dos versículos mais curtos da Bíblia e eu não lembrava, mas glória a Deus. Vamos lá. Segundo ponto, passado. Segundo ponto, presente. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Então, assim, a nossa chamada, Ele nos elegeu no passado. Agora, a nossa chamada, isso mesmo, Dani, o nosso passado ele deve servir somente para nos impulsionar a prosseguir. Saber de onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou e para onde Ele está nos levando. Amém? Então, a gente precisa prosseguir para o alvo, entendendo que no presente a nossa chamada ela está pautada em serviço e santificação. Como o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele é o nosso maior exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Amém? Se a gente for olhar lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, vai falar sobre a chamada de Abraão. E aí diz assim para Abraão, o Senhor diz assim para Abraão: Abraão, tu serás uma bênção. Então assim, o que Abraão precisa ser? Uma bênção. O que Abraão precisa fazer? Abençoar as pessoas. E aí, na continuação, ele diz assim: e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Serão benditas todas as nações da terra. Então, assim, é esse o nosso papel enquanto cristão. Nós fomos chamados e a nossa vocação presente é servir e ser santo, tá? Serviço e santificação. Então nós precisamos, a gente já tinha falado sobre isso, Hebreus há 2 semanas atrás, sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santos hoje, mais do que ontem, santos amanhã, mais do que hoje, e a cada dia estar aperfeiçoando essa nossa santificação, porque é o único jeito da gente ver a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor, como diz a palavra. Amém? Então, o nosso último ponto aí, a participação gloriosa no futuro, tá? Compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, tá? Nós precisamos ter esperança que nós vamos ver a Cristo, que nós vamos viver com Cristo, que nós vamos vê-lo face a face. Então nós começamos a nossa vida cristã sendo eleitos,
somos lavados e remidos pelo sangue, nascemos de novo. Nós passamos a ter uma vida presente cristã, que ela é pautada em serviço e em santificação, em fazer coisas para os outros, para que a igreja, para que os santos sejam edificados e santificar a nossa vida também. Tá? E isso tudo visando o quê? Olhando para onde? Numa viva esperança, se alegrando na esperança, vivendo na esperança de que amanhã, de que um dia eu serei resgatado daqui, eu serei arrebatado, ou eu vou dormir no Senhor e eu vou encontrar com Ele face a face. Amém? Essa é a nossa esperança. Falando aqui de esperança, tem 3 tipos de esperança. Tem aquelas pessoas que já não têm mais esperança em nada. Tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas são aquelas pessoas que perderam completamente a esperança. E aí essas pessoas precisam ser edificadas, precisam conhecer a Cristo. Você precisa falar do amor, você precisa falar dessa viva esperança. Você precisa falar de tudo aquilo que traz a esperança. Amém? Segundo ponto. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que para trás fico e prossigo para o alvo. Exatamente, Filipenses 3,13. Nós prosseguimos para o alvo, a esperança da glória, tá? Nós precisamos ter esperança na glória. Salmos 27 vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, falaremos do nome grandioso do Senhor. Nós confiamos no Senhor, tá? O segundo tipo de esperança é aquela falsa esperança. As pessoas que confiam nas coisas materiais, elas confiam nas coisas que elas conseguem pegar, que elas conseguem ver. Mas o cristão não confia nessas coisas. O cristão confia no Senhor. Amém? Você precisa confiar no Senhor. É isso que o Senhor está ensinando para a gente por meio da sua palavra. A igreja eleita, aquela que vai ser arrebatada, essa igreja confia no Senhor. Se ela tem o que comer, ela confia no Senhor. Se ela não tem o que comer, ela confia no Senhor. Se ela tem saúde, ela confia no Senhor. Se ela não tem saúde, ela confia no Senhor. Se ela tem casa, se ela tem carro, independente da situação, independente da circunstância. Momento ambulância. Passou. Bom, voltando aqui. Independente da situação, ela confia no Senhor. Ela não confia em carro, ela não confia em cavalo, ela não confia em bem, ela não confia nas coisas que ela tem, que ela pode adquirir. Ela confia no Deus da salvação. Amém? Terceiro tipo de esperança é aquela esperança que não se abala. É aquela esperança que o mundo vai dizer a última que morre. Não, a nossa esperança não morre. A nossa esperança ressuscitou. Amém? A minha esperança vem do Senhor, ela está no Senhor e Ele vive. Tá? 1 Pedro 1,3 vai dizer, Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que nós somos gerados por uma viva esperança. É uma esperança que tem vida, é uma esperança que vive, e ela vive eternamente. E nós não seremos desenganados. A nossa esperança não morre, ela está viva, exatamente, ela não morre. Tem até aquele louvor, né? Porque Ele vive... Eu não sei cantar, tá? Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele é a minha esperança. Ele está vivo. Tá? Ele está vivo. Que Deus coloque isso no seu coração. Que a sua esperança ela é inabalável. Ela não pode ser abalada. Vamos ao nosso terceiro subtópico aí desse primeiro ponto, que são as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Ele deu uma herança. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados e a adoção de filhos,
e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, tá? Não são bênçãos que são desfrutadas agora. A gente desfruta de algumas bênçãos agora, a gente desfruta sim de algumas bênçãos agora, mas a gente também tem uma viva esperança nas bênçãos que nós vamos desfrutar no porvir. Amém? Mateus 6,33 vai dizer que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas, tá? Nós primeiro buscamos o reino, nós buscamos essas bênçãos espirituais, nós buscamos essas bênçãos que estão no porvir, nós buscamos viver em santidade e depois tudo aquilo que nós precisamos nos é acrescentado. Tudo que nós precisamos, ele nos acrescenta. Amém? Exatamente. A nossa esperança nos leva para o amanhã, porque o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A nossa esperança está em Deus. 1 Coríntios 15:19 vai dizer que se nós esperamos somente aqui em Cristo, nós somos... Eu vou ler o texto todo, peraí. Nós somos miseráveis. 1 Coríntios 15:19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, tá? A nossa esperança em Cristo, ela deve atingir as regiões celestiais, a nossa vida eterna, o que está por vir. Porque se nós nos pautarmos somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis. Os mais miseráveis. 2 Coríntios 4,17 diz como a gente tem que pensar. Essas leves e momentâneas tribulações, por mais que pareçam muito intensas, não são nada comparado ao peso da glória do nosso galardão. Amém? Vou ler aqui também para vocês. Hoje eu tô assim, tô querendo ler tudo. 2 Coríntios 4:17. Pois as nossas aflições e leves e passageiras tribulações estão produzindo para nós um peso de glória incomparáveis de valor eterno, tá? Então, assim, isso que você está passando agora pode parecer ruim, mas é momentâneo, é temporário. O Senhor me garante, te garante, vai passar. Vai passar. E você vai ter um amanhã muito melhor do que hoje. E o seu amanhã não é aqui na terra, porque o amanhã vai ser pior, né, Pastor João? Amanhã vai ser pior do que hoje, na terra, porque é necessário que a palavra se cumpra. É necessário que o amor se esfrie, é necessário que venham pandemias, é necessário que venham guerras, rumores de guerras, é necessário. É o princípio das dores. É necessário que a igreja seja perseguida, é necessário. É necessário que tudo isso aconteça, mas enquanto tudo isso acontece, nós vamos crescendo e essa momentânea tribulação, ela não mensura, você não consegue pensar no tamanho de peso, de glória que ela está preparando para ti. Amém? Então, vamos lá para encerrar o nosso terceiro ponto aqui. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Tá? Você tem uma herança preparada e você vai se assentar com ele, sentar-se com ele. Você é co-herdeiro dele.
Olha só como Deus é lindo, olha como Deus é maravilhoso, olha o que Ele fez nesse plano. Não é só te levar para o céu, não é só te salvar, é te salvar e te honrar de uma maneira que ninguém pode honrar, só Ele pode honrar. Agora vamos para o nosso ponto 2, que é sobre excelência, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o poder de Deus. Ele é detentor de todo o poder. Não existe poder fora dele. Todo poder se converge a ele. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. O poder verdadeiro vem do Senhor, porque ele é onipotente. Tá? Salmo 62, 11 vai dizer: todo poder pertence a Deus. E aí, o que isso implica em nós, na nossa vida como cristão? Na nossa vida como cristão, isso implica que nós precisamos desse poder. Nós precisamos receber esse poder. Sem esse poder, a gente não pode fazer muita coisa. Sem esse poder, a gente é como um sino que só faz barulho. Nós precisamos ser revestidos de poder. Amém? A revista diz assim, ó: o termo dinamis ou dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Tá? Então, primeira coisa que eu estava falando, a gente precisa receber esse poder. A gente precisa querer esse poder, a gente precisa buscar esse poder, a gente precisa ser revestido de poder. Atos 1:8 vai dizer isso. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ter esperança é saber que um dia tudo isso vai acabar. Esperança é saber que você tem uma vida para cuidar. Ter esperança é você ter salvação. Ter esperança é você saber que ainda que tenha situações difíceis, nós precisamos ter esperança. Glória a Deus. Falta 3 minutos para a hora do café, né, Cid? Cid, falta 3 minutos para a hora do café e hoje a EBD tá no seio. Deus está falando muito. Como nós buscamos esse poder? Esse poder nós buscamos junto de Deus. Você precisa ser revestido de poder por Ele. Você busca esse poder na palavra. Você busca esse poder em comunhão com Ele. É necessário ter comunhão com Deus. Tá? Eu preciso orar, eu preciso meditar, eu preciso me santificar, eu preciso me separar. Isso é santificação. É separar-se do mundo e estar junto de Deus. É aborrecer ao mundo. Você precisa aborrecer. Esse é o princípio da sabedoria que a gente tinha falado lá. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E o temor é aborrecer ao mal. Tá? Isso é o que representa o temor. E é assim que eu busco. É assim que eu consigo esse poder. Quando eu me revisto de Cristo. Quando eu permito que Ele conduza a minha vida. Quando eu quero ter comunhão com Ele e não com as coisas do mundo. Quando eu quero estar totalmente ligado a Ele. Quando eu quero que os pensamentos dele sejam os meus pensamentos. Então, quando eu consigo fazer isso tudo, e aí eu vou tendo mais intimidade com Deus, eu vou tendo mais proximidade com Deus. E aí Ele me conduz, e aí isso fica muito mais fácil. É suave, como diz o pastor João. Suave, é tranquilo. Você simplesmente vive. Você só vive. No meio da tribulação você vive, no meio da fartura você vive, no meio da falta você vive, sem crise. O país pode estar em crise, o planeta pode estar em crise, mas aqueles que estão em crise e estão em Cristo não estão em crise. O mundo, a situação, a sua vida financeira, a sua vida física, tudo pode estar em crise.
mas a sua alma não está em crise quando você tem intimidade com Deus. Amém? Então, como foi falado aqui, apenas aquele que detém o maior poder é capaz de realizar a transformação, que é a salvação do homem. A transformação que Deus produz é a maior transformação, é a salvação do homem. Foi o primeiro milagre, por um motivo bem simples. Ele transformou água em vinho. Precisamos transformar a nossa mente. Romanos 12, 2. Não nos contentar com as coisas do mundo e transformar a nossa mente, exatamente. O maior milagre ainda é a transformação. O maior milagre é a salvação. Muita gente questiona esse primeiro milagre de Jesus. Por que naquelas bodas ele transformou água em vinho? Ele estava dizendo, olha isso que é água e que vocês não conseguem ver de uma outra forma. Eu tenho poder para transformar. Vocês que são falhos e que não conseguem se enxergar de uma outra forma, eu tenho poder para transformar. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba dessa água e jamais terão sede outra vez. Então, assim, o maior milagre é a transformação do homem. O maior milagre é fazer com que o homem nasça de novo da água, que um dia foi transformada em vinho. O maior milagre é o Senhor mostrar que a salvação, ela é real e possível a todo aquele que crê. Amém? Então, que nós possamos ter isso na nossa mente, que a gente possa inculcar isso na nossa mente, que a gente possa inculcar isso na cabeça das pessoas. O nosso Deus não transformou água em vinho porque ele queria embebedar as pessoas, porque ele não se importava com isso, se as pessoas estavam embriagadas ou não. O milagre da transformação de água em vinho, ele está dizendo, olha, eu sou aquele que transforma aquilo que era triste naquilo que é alegre. Eu sou aquilo que transforma uma vida que estava fadada ao fracasso, ao sucesso. E não é qualquer sucesso, é o sucesso eterno. E para mim e para você, agradecermos e glorificarmos muito a Deus e termos muita esperança, Ele ainda transforma. O mesmo Jesus que transformou água em vinho nas bodas de Canaã, ainda transforma homens falhos, criaturas, em filhos, em herdeiros, em sacerdócio real, em povo santo, nação eleita. Então, você foi alcançado por esse poder transformador. Você foi alcançado e você será transformado até a estatura de varão perfeito. Amém? Vamos aí para o nosso segundo subtópico do ponto 2. Agora está um pouquinho mais rápido, né? Que o Sidney já está cobrando café. Vamos lá. A força do poder divino. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, tá? Às vezes tem gente que fala assim, mas eu não vejo Deus fazer nada. Eu vejo Deus fazer muito, gente. Eu vi Deus fazer muita coisa essa semana e eu vi Deus me transformar de uma maneira que eu não me conheço. Hoje eu estou bem diferente do que eu estava há 14 dias atrás. Glória a Deus por isso. Ele faz faxina, ele faz obra, ele inexplicável. Eu acho que eu só vou mensurar tudo que aconteceu na minha vida espiritual ao longo do resto da minha caminhada, tá? Mas assim, é necessário crer. É necessário crer. O poder de Deus se manifesta na fé, tá? O poder de Deus se manifesta para os que creem. Deus é um Deus de reação. Ele reage à minha fé. Ele reage ao que a gente faz, ao que a gente espera, ao que a gente pensa, à nossa gratidão.
Assim como ele reage à murmuração, assim como ele reagiu à murmuração do povo hebreu quando saiu do Egito, ele reage à nossa murmuração, ele reage à nossa gratidão, ele reage à nossa fé, tá? Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aparece também em Abacuque, isso aparece em Romanos. O justo viverá pela fé. Marcos 9, do 22 ao 23, alguém pergunta para Jesus assim: se tu podes, então faça. E aí Jesus responde assim: se tu podes crer, tudo é possível. O nosso Deus é um Deus de reação. Ele quer um relacionamento. Ele não quer só fazer as coisas para você. Ele ama cuidar de você. Ele ama fazer as coisas para você. Mas é um Deus de reação. Ele espera que você tenha fé. O justo dele viverá pela fé. E se ele retroceder na sua fé, é o que o versículo vai continuar dizendo lá em Romanos. E se ele retroceder da sua fé, a minha alma, diz o Senhor, a minha alma, as emoções do Senhor, a alma é a sede das emoções, a minha alma não tem prazer nele. Tá? Deus tem prazer em nós quando nós temos fé. Deus tem prazer em nós quando nós vivemos crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Vamos para o nosso terceiro... Não, vou finalizar aqui lendo essa parte. Depois a gente vai para o terceiro e último tópico aí, tá? Que é dividido em 2 subtópicos. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. O primeiro exemplo é a ressurreição de Cristo. O segundo exemplo é a ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus. E o terceiro exemplo é a sua elevação acima de todo domínio. Então, assim, Deus mostra que ele ressuscitou o seu filho pelo poder do seu Espírito, que ele fez com que o seu filho subisse aos céus e que esse filho recebeu um nome que está sobre todo nome, tá? Então, isso é um aprofundamento, nós nos aprofundamos nessa impressionante descrição do poder de Deus, da força do poder de Deus. Então, se ele teve poder para ressuscitar, se ele teve poder para levar para o céu e sentar à direita dele, se ele teve poder para dar para Cristo um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. Isso quer dizer que ele é Senhor no céu, que ele é Senhor na terra e que ele é Senhor dos mortos também, aqueles que já morreram. Tudo se dobra, tudo se converge, tudo se curva diante daquele que tem o nome sobre todo nome. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, que você tenha isso na sua mente. Tenha fé, porque sem ela você não consegue agradá-lo. Tá? É o terceiro tópico aí. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Tá? Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Esse poder não está só em Cristo. Esse poder é todo dele, mas ele também nos concede esse poder, tá? Porque nós estamos nele. Quando nós estamos nele e temos fé, tudo é possível àquele que crê. Quando nós estamos nele e temos fé e estamos em comunhão com ele, as nossas vontades se alinham à vontade de Deus. Tá? E aí tudo aquilo que nós pedimos em seu nome nos será concedido. Ah, porque tudo que eu quero ele me dá? Não, porque tudo que eu quero está alinhado com a vontade dele. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não vou pedir nada que saia do alinhamento da vontade dele.
Quando eu tenho intimidade com Deus, eu conheço a sua palavra, eu conheço o seu respirar, eu conheço o seu modo de agir, eu conheço o seu modo de pensar, eu conheço o seu coração. E quando eu conheço o modo de agir, o modo de pensar, o coração de Deus, eu alinho a minha vontade com a vontade dele. E quando eu alinho a minha vontade com a vontade dele, tudo aquilo que eu peço me é concedido. Amém? Que você possa entender isso. Que às vezes a gente passa anos pedindo uma coisa para Deus e Ele não realiza, porque a gente não alinhou a nossa vontade com a vontade dEle. Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Exatamente, Marcos. Depende de nós, se nós cremos ou não. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como o próprio Jesus diz lá em Marcos 9, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Amém? Então, primeiro ponto aí. João 13:15, do terceiro tópico aí, Cristo, nosso exemplo de exaltação. No João 13:15, Jesus vai dizer assim: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, tudo aquilo que Cristo fez, nós precisamos fazer também. É olhar para a vida de Cristo e repetir a vida de Cristo. É olhar para a vida de Cristo e imitar a vida de Cristo. Você vai morrer numa cruz? Não. Literalmente, não. Mas você vai morrer numa cruz todo dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É simples. É bem simples. Parece complicado. É fácil? Não é fácil. Mas é simples. Aquele olho, aquele olhar, aquele pensamento, isso tudo é cruz. Negue a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Mas eu tenho tanta vontade de olhar aquilo, eu tenho tanta vontade de falar isso, eu tenho tanta vontade de pensar isso, eu tenho tanta vontade de cometer esse pecadinho ou aquele pecadinho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Ele. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele não precisava daquela cruz. Ele negou a sua essência. Tomou a cruz. Tudo aquilo que Ele fez, Ele pede para que nós façamos também. Nós temos pecados. E Ele pede, negue isso e toma a sua cruz. Porque eu não tinha pecado. Eu neguei a minha divindade e tomei a tua cruz. Agora você nega o seu pecado e toma a minha divindade. Toma a minha santificação. Se separa. É isso que ele fala para mim e para você. É invertido. No reino de Deus as coisas são invertidas. O menor é o maior e o maior é o menor. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos, é o que ele diz. Jesus era santo, 3 vezes santo, totalmente separado. Nele não se encontrou falha. Ainda assim, ele foi pregado no madeiro como se fosse o detentor, o possuidor de todos os pecados. E ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não porque ele tinha pecado, mas porque ele negou a sua glória, se esvaziou de si, porque ele não precisava ter passado por aquilo, e tomou todos os meus pecados e os seus pecados, e os pecados de toda a humanidade sobre o seu corpo. Agora ele olha para mim e para você e fala assim, sabe todos os pecados que você tem? Nega eles e toma a sua cruz e me siga. E se separe, se santifique, se torne cada dia mais parecido comigo.
É muito difícil, Sandra. Não é fácil. Não é fácil não falar mal. Não é fácil não pensar mal. Não é fácil não olhar com um olhar cobiçoso. Não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena. No fim, vai valer muito a pena. Já vale a pena agora, porque você percebe a mão de Deus na sua vida. E no fim, você vai ver o quanto isso valeu a pena. Amém? Primeiro subtópico aí do ponto 3. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Ao surgir de dentre os mortos. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 15 vai falar da ressurreição de Cristo, né? Então, anota aí para a leitura. Leia o capítulo todo de 1 Coríntios 15. Eu vou ler só um versículo aqui. 1 Coríntios 15, 14. Que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Então, assim, Jesus é o nosso maior exemplo de exaltação. E Cristo é a primícia dos que dormem. O que Deus está querendo dizer com isso? Se ele dormiu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Vai chegar o momento da nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar também, tá? Com um corpo glorificado, maravilhoso, um corpo de glória. E nós vamos viver em uma novidade de vida completamente diferente da novidade de vida que nós vivemos hoje. Porque hoje nós somos pecadores lutando contra o pecado. Nós somos santos separados lutando contra o pecado. Mas vai chegar um tempo que o pecado não nada em nós. Não vai fazer nada com a gente. Não vai nos cobiçar, não vai fazer nada. E você vai viver em verdadeira novidade de vida junto ao Pai, com Ele face a face, tá? Então, 1 Coríntios 15, leia, fala sobre a ressurreição, leia o capítulo inteiro. Mas lá o versículo 14 diz que se nós não cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro que foi ressuscitado e ele é o exemplo para a gente do que vai acontecer conosco, a nossa fé é vã e a nossa pregação não tem sentido, tá? Então, se você tem alguma dúvida que Cristo ressuscitou, está na hora de você parar e se conscientizar que a sua fé e a sua pregação está sendo em vão. Você precisa crer que Cristo está ressurreto, que ele está vivo à direita do Pai e que um dia ele vai voltar para me buscar e te buscar. Amém? 1 Tessalonicenses 4. Marca aí para você ler lá do 13 ao 18. Mas a gente vai ler, eu vou ler com vocês o 16 e o 17. Diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, presta bastante atenção nisso, para quem tem dúvida do que vai acontecer com você. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras, tá? Você não vai ficar, você vai ser arrebatado. Se você morrer antes, você vai ser ressuscitado. Com o alarido dos anjos, do arcanjo e o soar da trombeta, o Senhor vai descer e vai encontrar com a gente nas nuvens. Aqueles que morreram em Cristo serão ressurretos, assim como ele foi ressurreto, porque ele é o
primogênito da ressurreição. Ele é o primogênito dos que dormem. Assim como Deus fez com ele, o poder de Deus fez com ele, vai fazer conosco também. Se você ainda estiver vivo nessa situação, seu corpo vai ser transformado num corpo de glória. E junto com esses que foram ressurretos, você vai subir aos céus e vai ter esse encontro com Cristo nos ares, com ele para sempre. Quando alguém tiver na dúvida, use essas palavras. Fala desse amor, fala desse poder, fala do que ele pretende fazer, fala do que ele vai fazer, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que ele falou vai acontecer. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Deus é lindo. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, tá? Ele é a garantia de que nós seremos ressuscitados. E o Espírito Santo nos selou e ele é a garantia que nós somos comprados. Amém? O segundo ponto aqui, Cristo elevado à direita de Deus. Então, ele é o nosso maior exemplo. Primeiro, ele foi ressuscitado e nós seremos também. Segundo, ele foi elevado à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão, de Cristo são obras do poder do Pai, tá? Posição de honra. Jesus recebeu uma posição de honra. E Jesus é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ele divide essa posição com a gente e ele nos assenta junto com ele no seu trono de glória, tá? Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, mas nós precisamos buscar a honra de Deus na nossa vida. Tem muitas pessoas que buscam honra de homens. É importante? Faz bem você ser honrado. Faz bem você se sentir honrado. Mas nós precisamos buscar primeiro a honra de Deus. Porque não importa muito você ser honrado por homens e não ser honrado por Deus. Tá? O nosso Deus é o Deus que honra. E é Ele que faz todas as coisas. É Ele quem decide quem exalta. É Ele quem decide quem é humilhado. É Ele quem decide quem é exaltado. Só que Ele deixa claro, aqueles que se auto-exaltam, esses serão humilhados. Aqueles que são humilhados ou que se humilham, não de propósito, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai ficar se humilhando de propósito. Mas aqueles que não se incomodam com a humilhação, esses serão exaltados. Amém? 1 Samuel 2, a partir do versículo 6, fala um pouquinho sobre isso. Ó. O Senhor é quem tira a vida e é quem dá. Faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre ele estabelece o mundo. Tá? É o Senhor quem faz todas as coisas. Lembrei de um louvor aqui que a Sandra ama cantar, a Sandra Pestilho. Aquele Sou Eu. Sou eu que abro porta, fecha a porta, abro cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e diz ao mar, daqui você não vai passar. Tá? É Ele, o Senhor, que faz todas essas coisas. Então que a gente possa buscar a exaltação do céu, a exaltação de Deus, porque ser honrado por homens é bom, mas é muito melhor ser honrado por Deus. A expectativa sempre tem que estar
em Deus, para não sermos frustrados, porém devemos dar honra a quem tem honra. Exatamente, nós devemos dar honra a quem tem honra, mas essa honra ela precisa ser menor do que a honra que Deus nos dá. O Senhor está sempre no comando das nossas vidas. Salmo 75, 7, queria ler para encerrar esse ponto, diz assim: é Deus quem julga, a um rebaixa e ao outro eleva. Tá? Os humilhados são bem-aventurados, os humilhados serão exaltados. Tá? Jesus diz assim: entra no teu quarto em secreto e o teu pai que te vê em secreto te honrará publicamente. Publicamente. Tá? Você se humilhou ali no secreto e publicamente ele te honra. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último aí subtópico. Glória a Deus por isso. Cristo exaltado sobremaneira. Cristo exaltado de uma maneira assim, totalmente fora da nossa mensuração. A gente não consegue mensurar isso. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro benefício, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E o segundo benefício, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Primeiro, ele é a nossa cabeça. Segundo, nós somos a expressão plena dele na terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, Jesus diz assim: eu edificarei. Ele não está dizendo que o pastor, ele não está dizendo que o professor da escola dominical, ele não está dizendo que o líder tal, o líder B, o líder C, o apóstolo tal, ele está dizendo eu, Cristo, o próprio Cristo está dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então assim, as portas do inferno não podem prevalecer com você quando você está inserido nessa questão, quando você é a expressão de Cristo na terra. Você precisa ser a expressão de Cristo na terra e ele precisa ser a sua cabeça. Você precisa ser conduzido por ele. Disse o que, Kleber? Não entendi, perdão. Você precisa ser a expressão dele. Você precisa ser a expressão. Esse é o papel da igreja na terra hoje. Servir. Ser a expressão. A paz, Elton. Deus abençoe. Você precisa ser a expressão dele na terra. Você precisa mostrar para as pessoas o que é o amor, verdadeiro amor. Feliz Dia das Mães, my brother. Existem duas questões aqui. É verdade, né, Kleber? É isso aí que acontece. A gente ora em secreto e Deus nos honra em público. Às vezes a gente não está nem esperando. E é melhor assim, quando a gente não está esperando. A igreja, ela pode ser dividida em dois pontos: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja organiza e a igreja organização. Nós vivemos em comunhão em uma igreja organização. Uma igreja que tem um local onde as pessoas se dirigem, onde as pessoas oram, onde as pessoas fazem a obra, onde as pessoas convivem. Isso é a igreja organização. Mas nós fazemos parte da igreja invisível. Nós fazemos parte da igreja organismo. E que igreja organismo é essa? O corpo de Cristo, que independe de placa, independe do local, independe de situações de comunhão, independe de encontro, independe de qualquer coisa assim. Tá? Essa é a igreja organismo, que nós devemos fazer parte. E tem a igreja organização, que também devemos fazer parte. Porque aonde a comunhão, aonde
onde há união, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão até as golas da sua veste. Tá? Então, assim, uma coisa não separa a outra. Você tem que estar inserido nas duas. A questão é, você está inserido nas duas? Essa é a questão que eu quero deixar para você hoje. Você está inserido na igreja organismo e você está inserido na igreja organização, ou você está inserido só na igreja organização? Porque se você estiver inserido somente na igreja organização, você tem um problema sério. A sua salvação está em risco. Porque tem muita gente que frequenta a igreja como se fosse um clube. Tem muita gente, e eu tenho certeza que você tem sentido falta dessas pessoas, que sumiram. Por causa da quarentena, essas pessoas sumiram. E eu sei que os pastores têm sentido falta disso, e eu sei que a gente tem orado para que Deus mude essa situação. Mas se você for acompanhar as lives, tá todo mundo em casa, nos horários de culto, pelo menos. Talvez agora de manhã não tenha acordado, mas tudo bem. Mas tá todo mundo em casa no horário de culto. No horário de culto você não estaria na igreja? No horário de culto, ao invés das pessoas entrarem na live, elas estão fazendo outras coisas. Elas não precisam nem sair das suas casas. Mas é a maior prova de que elas estavam inseridas na organização. E é necessário que a gente esteja inserido no organismo, igreja. Que nós sejamos representantes de Cristo, que nós façamos parte do corpo e não só da organização. Não só da organização. É necessário que a gente faça parte do corpo. Porque é o corpo que vai ser arrebatado. É o corpo que vai ter um corpo glorificado. É um corpo que vai encontrar com Ele nas nuvens. É o corpo, não é o organismo, não é a placa, não é o local, não é a denominação. Você tem que estar inserido nas duas coisas. Você tem que estar inserido na organização, mas você tem que estar principalmente inserido no organismo. Inserido na igreja, organismo, no corpo de Cristo. Amém? Para terminar aqui, eu quero ler Filipenses 2, a partir do 5, que diz assim, e isso é ser igreja, tá? Isso é ser igreja. Isso é ser a expressão plena de Cristo na terra. Diz assim, ó, tende vós também em Cristo Jesus, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, e você tem plenamente a natureza de Deus, porque você foi feito filho dele. Quando você recebeu Jesus, quando você reconheceu ele como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu essa natureza divina, tá? Não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Nós precisamos ser servos. E tornando-se semelhante aos seres humanos, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição lhe deu, o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? As suas ovelhas conhecem a sua voz. Nós somos a expressão de Cristo na terra. Nós somos seus embaixadores, seus representantes. E nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve nele.
um sentimento de serviço, um sentimento de separação, um sentimento de aborrecer o mal, um sentimento de negar-se a si mesmo, de tomar e de segui-lo e de fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Resumindo, para encerrar, seja grato a Deus, interceda pelos santos, se santifique a cada dia e receba o seu galardão naquele dia. Porque você não vive para hoje, você vive para a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu queria deixar um feliz Dia das Mães. A minha mãe está acompanhando. Mãe, eu te amo. Deus abençoe a sua vida. Se cuida, porque eu sei que a senhora é teimosa e está saindo. Hashtag, se você pode, fica em casa. Fica em casa. O negócio não é brincadeira, o negócio é feio. Eu passei por isso, Deus me deu a vitória, glória a Deus. E assim, o negócio é contado. O negócio é contado, gente, contado. 14 dias. Ontem terminou os 14 dias de sintomas e assim, hoje eu estou me sentindo completamente diferente. É muito esquisito. É uma praga com tempo de começo e tempo de fim. E o Senhor deu a vitória. Glória a Deus por isso. Então assim, se você pegou ou não pegou, se você pegou, Deus vai te dar a vitória também em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Se você não pegou, se cuida. Não é brincadeira. Fica em casa, tá? Mãe, para de sair. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos. Pastora Kels, feliz Dia das Mães. A senhora é a minha segunda mãe, a minha mãe espiritual. Eu amo a sua vida e a senhora sabe disso. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mães aí. Elaine Cristina, que está assistindo ali no celular do Iori, junto com ele. Feliz Dia das Mães, meu amor. Feliz Dia das Mães, Sandra. Feliz Dia das Mães a todas essas mulheres de Deus que eu conheço e que fazem uma diferença absurda na minha vida. Feliz Dia das Mães, Marina. Amo a sua vida, a minha líder de intercessão. Senhor, que você possa abençoar grandemente a vida de todas essas mulheres que expressam o teu amor na vida dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, Salvador querido, em nome de Jesus, neste domingo, Senhor, especial, Pai, de Dia das Mães, apesar de mãe ter um valor inestimável todos os dias, Senhor, eu te peço que o Senhor alcance a cada mãe, Pai, que hoje, por conta dessa situação, Pai, estão afastadas fisicamente dos seus filhos, mas os seus corações, Senhor, estão sempre perto deles. Pai, em nome de Jesus, que os filhos possam honrar as suas mães, os seus pais, que os filhos possam fazer o que a tua palavra pede, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada mãe, derrama da tua graça, Senhor, do teu bálsamo. Senhor, alcança aquelas mães que perderam seus filhos, Senhor, por conta dessas enfermidades, por conta de outras situações. Pai, que o Senhor possa dar acalento, Senhor, que o seja muito difícil nesse ano, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a tua salvação sobre todos aqueles que estão perdendo as suas vidas, Pai. Que o Senhor os alcance, Senhor, antes que a morte os leve. Que o Senhor os alcance, Senhor, e que o Senhor alcance todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Que nós possamos ter a certeza da nossa salvação, que nós possamos ter a certeza da nossa ressurreição, porque o teu Filho foi o primogênito
da ressurreição, porque o teu filho é o primeiro da ressurreição, Senhor, porque ele tem um corpo glorificado, porque ele vive, porque ele está à tua destra, Pai, de onde ele há de vir a nos julgar, Senhor, e de onde ele há de vir a nos resgatar, Senhor, deste mundo, Pai, que já nos jaz no maligno, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, nos trazer a certeza, a esperança, a viva esperança, Senhor, que nós não vamos perecer, Senhor, ainda que o nosso corpo físico não resista, o nosso corpo espiritual terá vida eterna, Senhor, contigo para todos sempre, porque passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, pelo poder que o Senhor nos concede pelo teu nome, a todo aquele que crê, tudo é possível. A cura sobre esse país, a cura sobre essa nação, a cura sobre esse planeta, Pai, e a dissipação, Senhor, desse vírus, Pai, maligno, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que tudo se restabeleça, que tudo volte para o lugar e que a tua palavra se cumpra, porque os teus pensamentos sobre nós são de bem e não de mal, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães a todos e que o Senhor possa nos trazer paz nesses momentos tão difíceis. Mais tarde nós nos veremos aqui mais uma vez, não eu, acho que é o pastor Saraiva, vamos esperar. O nosso culto da família às 6 horas da tarde, tá? A nossa agenda aqui é cheia, glória a Deus por isso. Então, mais tarde tem o culto da família às 6 horas da tarde. Na segunda-feira tem Jesus na Lagoa, com o pessoal lá da Quebrada, da CFC Quebrada. Na terça-feira tem as nossas células, na quarta-feira tem as radaças, o culto das radaças, quinta-feira o nosso culto da vitória, sexta-feira tem consagração com a Dani Cury, depois culto dos homens fortes e no sábado, ontem aconteceu inclusive, tem o nosso culto de casais. Até segunda ordem, toda a nossa programação remota, assim online. Não perca, aproveite, dá o like, compartilha, edifique a vida de alguém e não esqueça do amor de Deus. Você é a expressão de Cristo na terra. Você é o remanescente. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu domingo. Amém? Tchau, tchau. Paz do Senhor.